Olá, galerinha! Tudo bem, terceiro ano? Hoje nós vamos falar na nossa aula de ciências sobre o solo, continuar falando sobre o solo. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem chata mesmo, que é o que está acontecendo atualmente com o solo, quer dizer, com a terra onde nós vivemos. Hoje nós vamos falar sobre o desgaste do solo. Então, eu convido vocês a abrirem na página 22 de Ciências. Hoje a nossa aula vai ser bem curtinha, porque nós não vamos fazer atividade na apostila. Vocês vão fazer uma atividade extra, uma atividade além da apostila. Nós vamos fazer uma pesquisa, tá? Então, nós vamos falar agora sobre o desgaste do solo. Então, aqui na página 22 fala o seguinte: apesar da extrema importância do solo para o desenvolvimento da vida, seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a destruição desse recurso. Muitas vezes, ao preparar um terreno para o plantio, são realizadas queimadas. Além de poluírem o ar, as queimadas provocam a morte de diversos seres que vivem no solo. O corte de árvores, conhecido como desmatamento, para o uso do solo na agricultura e na pecuária também prejudica o solo. Então, olha só, gente, olha essas queimadas. Não dói o coraçãozinho de vocês ver essas árvores sendo queimadas, esse solo sendo queimado? E muitas vezes é só para plantar pasto para o boi comer. Então, é uma atividade muito triste, né? Olha só quanto essas árvores podem proporcionar para a gente de oxigênio, elas filtram o ar, elas nos devolvem oxigênio, elas tiram as impurezas do ar, né? O solo, quantos animaizinhos moram nessas árvores, né? Quantos seres vivos vivem ali? Tanto as queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação, a qual funciona como proteção para o solo. Quando perde sua cobertura vegetal, o solo fica sujeito à ação do vento e da chuva, que podem atingi-lo com mais intensidade e carregá-lo de um local para o outro. O processo de desgaste do solo é chamado de erosão. Então, aqui nós temos as queimadas, tá? E aqui, quando a vegetação é retirada do solo, né? Algumas encostas de uma serra ou áreas próximas a um morro, a erosão se torna um problema ainda maior. Sem as árvores para segurar as partículas do solo com suas raízes, as chuvas e os ventos fortes podem causar o deslizamento de terras. Então, a erosão do solo, quando se tira essas árvores, porque a raiz da árvore segura o solo, né, para não ocorrer esse deslizamento de terra. E quando elas são retiradas, isso aqui acontece. Então, a gente pode observar nessa imagem que não tem mais árvores, não tem mais raízes para sustentá-las. Então, o solo fica liso, então ele vai escorregar. Aí as pedras que estão lá em cima, elas escorregam, elas descem, né? Muitas vezes as casas que estão lá em cima, elas também acabam caindo e isso é muito ruim. E aqui a gente vê outro problema. Nas cidades, o solo é coberto com pedras ou concreto, como em muitas ruas e calçadas. Isso impede que a água da chuva penetre no solo, aumentando os riscos de alagamento. Tá? Então, muito concreto, muita água, né? E quando os bueiros, que são aquelas partes onde a água escoa, né, para debaixo da terra, tem lixo em cima, acaba fazendo com que a água suba ao invés de descer. E aí acontecem as enchentes. E em muitos locais, é possível ver o lixo jogado sobre o solo. Além de contaminar o solo, o lixo prejudica a quantidade de água que existe debaixo dele, as águas subterrâneas. Então, além de ser feio, é um tipo de poluição horrível isso, né? A gente consegue ver também que existe algo pior, que é a contaminação do solo. A gente observa aqui atrás uma plantação, provavelmente uma plantação de milho. O lixo que está aqui está contaminando esse alimento que vai vir para nossa casa, para a gente comer. E isso é muito ruim. Eu vou deixar para vocês aqui um videozinho
tá? Abaixo do meu vídeo, um vídeo da Turma da Mônica, bem legal, que fala sobre esses problemas ambientais do solo. E também vou deixar para vocês, como não tem atividade na apostila, que vocês façam uma pesquisa sobre quais são os tipos de desgaste do solo, né? E como eles prejudicam o solo onde a gente vive, tá? Vou deixar tudo registrado para vocês ali nas perguntas, para vocês fazerem essa pesquisa, certo, meus amores? Muita consciência, muito amor pelo planeta Terra, pela nossa maravilhosa natureza, e que vocês cresçam crianças saudáveis, sabendo que o planeta Terra é a nossa grande mãe e é a nossa grande casa, tá bom? Tudo que a gente fizer contra ele, a gente está fazendo contra nós mesmos. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula!